Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 31. Agora nós vamos estudar um pouco das ondas eletromagnéticas, tá? Que é uma consequência aí que foi natural das equações de Maxwell, tá? Sobre a teoria eletromagnética. Bom, só uma curiosidade que nós vamos voltar a falar disso, tá? Tem um circuito bem interessante que dá para fazer, você até pode fazer em casa, que é o rádio de galena. É um rádio, igual a gente usa, tá? Só que ele funciona de forma bem simples, tá? Geralmente os rádios são mais robustos, né? Mas ele é feito de elementos bem simples, né? Como fios aqui, um capacitor, uma bobina e um diodo, tá? Então, se você tiver interesse, dá uma pesquisada, você vai ver que esse rádio de galena é um rádio bem simples aí, inclusive é, tem lendas aí, contos usando como construir rádio de galena, né, em destroços, por exemplo, numa ilha deserta para sobrevivência. Então é bem interessante, tá? O esquema aqui é bem simples, tá? E você pode pesquisar um pouco na internet, você vai achar, tá? E o funcionamento dele é justamente porque ele é um receptor e transmissor de ondas eletromagnéticas. Então a gente vai ver um pouquinho como é que ele funciona, tá? Bom, qual que é o cenário nosso aqui? Então nós vimos, né, que as equações de Maxwell, elas sintetizam as variações de campo magnético e elétrico, né, a produção e variações, né? E aí a gente viu então que a eletricidade e o magnetismo elas são unidas aí numa teoria eletromagnética. Então, como eu falei, naturalmente das equações de Maxwell, você mostra que a existência, o Maxwell ele conjecturou, né, a existência de ondas eletromagnéticas, que aí naturalmente ele vinculou a luz a isso. Então, qual que é a hipótese de Maxwell? Você tinha lá um campo magnético variável, né, lá pela lei de Faraday, produzindo um efeito de campo elétrico, né, produzindo uma fêmea e tudo mais. E também você tinha o campo elétrico variável, né, pelaquela questão da corrente de deslocamento, produzindo um efeito de campo magnético, tá? Então, ele mostrou que de tal forma os dois estão juntos, né, os efeitos elétricos e magnéticos. E aí, então, quando ele junta, aí ele propõe, né, a existência de ondas eletromagnéticas, que a luz seria um desses tipos, né? Na verdade, ele está incluindo então a óptica junto ao eletromagnetismo, porque tudo aquilo que a gente viu de luz, né, de reflexão, refração, difração, interferência, agora a gente junta na teoria do eletromagnetismo. Só que era uma conjectura, tá? Anos mais tarde, em 1889, o Hertz, o mesmo usado pela frequência Hertz, ele comprovou a teoria de Maxwell, né, comprovando a existência de ondas eletromagnéticas. E ele fez isso usando um circuito ali oscilante semelhante ao rádio de Galena, tá? Então, esse tipo de circuito ele é um transmissor ou também um receptor de ondas eletromagnéticas. Então, a teoria de Maxwell, aliada à comprovação experimental das ondas eletromagnéticas por Hertz, ele somente estabeleceu essa nova área da física, né, da teoria eletromagnética. Bom, então depois que as ondas eletromagnéticas tinham sido confirmadas a existência, né, então começou-se a pesquisar um pouco de sua fenomenologia, né? Então, hoje sabe-se que essas ondas eletromagnéticas são produzidas por cargas elétricas oscilando. Porque você lembra que a gente estudou uma carga parada, ela tem um campo elétrico. Se você tem uma carga em movimento, você tem campo magnético. Então, se ela estiver oscilando, você tem uma oscilação, né, no campo elétrico e também no campo magnético dessa carga. Então, essa é a produção de ondas eletromagnéticas, tá? E hoje sabe-se, você consegue mostrar matematicamente que esses campos são perpendiculares. Então, imagine esse sistema aqui, eixo x, y e z, tá? Então, você tem aqui o campo em vermelho, seria o campo senoidal aqui do campo magnético. E então ele está na direção do eixo Y aqui. E na direção do eixo X oscilando, você tem o campo elétrico. Então, são dois campos perpendiculares entre si. Mas eles são perpendiculares também à direção de propagação, que é no eixo Z, tá? E essa direção de propagação é dado pelo vetor de Poynting, né, que foi definido para esse inglês, tá? Então, esse vetor de Poynting, ele tem relação com a intensidade, né,
da radiação que você está jogando, então ele vai ser dado por 1 sobre μ0, produto vetorial do campo elétrico e pelo campo magnético. A gente não vai entrar muito a fundo nesse vetor de Poynting, mas saiba que ele tem relação com a intensidade da radiação, tá? Quanto mais você quer jogar uma intensidade mais intensa, então você tem que mexer na intensidade dos campos, tá? Isso aqui é usado bastante aí para quem mexe com radiações, tá? Mas veja, a velocidade de propagação dessa radiação sai naturalmente pelas equações de Maxwell e a gente mostra, né, que é dada por 1 sobre raiz de duas constantes fundamentais, o ε0 e μ0, a permeabilidade elétrica e a permissividade magnética do vácuo. Mas veja que aqui eu estou falando, desculpe, a permeabilidade elétrica e a permissividade magnética, mas o que eu estou falando aqui é que são duas constantes fundamentais. Então, a luz no vácuo, ela se move com uma velocidade constante, que aí, fazendo as contas, você chega num valor aproximado de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né? Que é bem próximo aos valores experimentais da época. Hoje a gente consegue medir isso com muita precisão e realmente é um valor bem aproximado, muito justo, tá? Então, veja, no vácuo, a luz se propaga com essa velocidade. E assim, isso a gente já comentou, mas na verdade o Maxwell ele acreditava na existência do éter, né, que é um meio onde as ondas eletromagnéticas se propagam. Lembra que uma onda sempre precisa de um meio para se propagar, as ondas mecânicas. Mas depois essa ideia do éter caiu em voga, né? E aí então a gente considera então que as ondas eletromagnéticas se propagam sim no vácuo, não precisa de um meio para se propagar. E essa seria a velocidade então em relação ao vácuo. Tá? Se você tiver um meio, a gente vai ter que adicionar aqui aquela constante de elétrica, tá? Bom, e aí só uma revisão então de ondas, né? Porque a gente vai usar isso a todo momento aqui. Só revisando o que a gente viu lá em ondulatório, então uma onda é definida por cristas e vales. A crista é o ponto máximo da onda, o vale é o ponto mínimo da onda. Se eu considerar então o tempo necessário para ela dar uma oscilação completa, né? Ou seja, sai do zero, desce no mínimo, vai para o máximo, volta, ou a distância, né, entre dois vales ou duas cristas, esse é o período, tá? E o período está relacionado à frequência com o inverso. Então, 1 sobre período é igual à frequência da onda. E aí, se eu considerar então a distância, né, entre duas cristas, ou essa distância com uma oscilação completa, é o comprimento de onda, o tamanho da onda, tá? E a gente viu também que a velocidade da onda, ele é calculada pelo produto do comprimento de onda vezes a frequência. E agora, então, no caso das ondas eletromagnéticas, a velocidade sempre vai ser a velocidade da luz, né, se estiver no vácuo. E aí, então, a gente consegue mexer com a frequência e comprimento de onda. Aumentando o comprimento de onda, a gente muda a frequência, assim sucessivamente, de tal forma que o produto dos dois sempre vai ser o valor C constante, tá bom? Feita essa pequena revisão, agora a gente pode então estudar o espectro eletromagnético, que são todas as faixas, né, de comprimento de onda e frequência da radiação eletromagnética. E aí, com isso, a gente vê que as ondas, o formato da onda vai mudando, né? Então, em termos de comprimento de onda, nós temos os comprimentos de onda largos aqui, né? Que são as ondas grandes de rádio e microondas. E aí o comprimento de onda então ele vai diminuindo até eu chegar aqui nos raios gama com um comprimento de onda muito pequeno, tá? Então nós passamos aqui por vários tipos: o rádio, microondas, infravermelha, luz, ultravioleta, raio-x, raios gama. E veja, como eu estou diminuindo o comprimento de onda, eu estou aumentando a frequência porque o produto dos dois tem sempre que dar a velocidade da luz C, tá? E outra coisa peculiar é que, veja, a luz, ela está numa faixa muito pequena aqui do espectro e é a região onde a gente consegue observar. Então, todas as cores que a gente observa, né, desde o vermelho, azul e tudo mais, está dentro dessa faixa muito pequena aqui, tá bom? Então, o espectro eletromagnético, ele relaciona frequência e comprimento de onda e diferentes regiões. E aí, cada região vai ter uma aplicação específica que a gente vai ver nessa aula, tá bom? Então, vamos começar nos nossos tipos de radiações com a radiofrequência. A radiofrequência, né, como o próprio nome diz, ele é muito usado em rádio e televisão para comunicações, tá?
As frequências são baixas, porque o comprimento de onda é grande, né? Uma onda grande, tá? De 1 metro para mais, tá? Então, a frequência está na faixa de 10 a 4, 10 a 8 Hz, que é um regime baixo, tá? Então, são ondas de baixa energia. E por que são usados em radiodifusão? Porque eles são muito facilmente refletidos na ionosfera. Então, imagina, você tem sua estação aqui de rádio e TV, ela joga o sinal, tá, para o satélite. Esse satélite retransmite o sinal até a nossa casa, né, a antena local aqui que vai retransmitir para nossa residência. Mas o fato dessas ondas serem refletidas na ionosfera, você aumenta é, a eficiência da sua transmissão. Então é por isso que você usa, né, para rádio e TV, ondas de radiofrequência, porque essa característica de serem refletidas pela ionosfera faz com que o sinal chegue muito facilmente às nossas residências a longas distâncias, tá bom? Então, aqui é usado bastante comunicações, radioamadores, rádio, TVs e tudo mais, tá? O próximo é o micro-ondas. O micro-ondas, apesar do nome, né, não é só usado ali no nosso equipamento de micro-ondas, não é somente em eletrodoméstico, mas é usado também em celulares e aviões. Então, você usa isso para comunicações, né, em radares ou para transmissão de calor. Aqui a diferença é que o comprimento de onda ele é um pouquinho menor do que lá a radiofrequência. Então, ele está entre 1 metro e 1 milímetro. A frequência é um pouquinho maior, né? Então, aqui geralmente tem as faixas muito bem definidas para qual uso. Para celular, telefonia celular, comunicação, né? Está na faixa de 850 a 2000 MHz. Para aviões e navios, que geralmente são faixas mais com privacidade, né, para comunicação, por exemplo, da Marinha, da aeronáutica, né? Então você usa uma outra faixa de frequência para o seu celular não captar um sinal, por exemplo, secreto aí das Forças Armadas, né? Então, geralmente está em 300 MHz a 300 GHz, tá? E aqui também você usa isso para radar, porque o radar, né, a gente já estudou, você joga uma radiação, essa radiação bate, né? Essa onda ela bate num objeto e volta, ela é refletida. E aí, de acordo com o tempo, né, que você tem de volta, você consegue localizar o seu objeto. Isso é tanto usado no céu, né, em aviões, quanto no mar, que é o sonar, né, por navios para detectar, por exemplo, o fundo do oceano ou objetos submarinos, tá? E os eletrodomésticos a gente usa já nessa faixa porque justamente é nessa faixa que as microondas conseguem agitar ondas de água. Então, você já deve ter visto isso, o que aquece lá dentro do microondas, a comida, são moléculas de água. Então, se você tem um alimento ali que tem muita água em seu interior, ele vai aquecer muito rápido. Mas se você tiver um alimento que tem pouca água, né, sei lá, um grão, alguma coisa, ele aquece mais lentamente, tá? Então, o que produz o aquecimento do material, do alimento mesmo, são as moléculas de água. O micro-ondas, ele não aquece o alimento, ele aquece, ele agita as moléculas de água. E essa agitação tem a ver com a temperatura, igual a gente viu lá em termodinâmica, tá bom? Ok? Bom, agora aqui, depois nós passamos para a luz visível. Então, essa é a faixa que nós conseguimos enxergar. Lógico, a capacidade de observação depende muito de vários fatores, da idade, fatores genéticos, mas é essa faixa. Então, você vê, ó, temos as ondas de rádio, as ondas grandes, né, o micro-ondas, infravermelho que a gente vai falar, e aqui a luz visível é um trechinho bem pequeno. Então, geralmente ele vai de 400 nanômetros, agora veja que são ondas bem pequenininhas, né? Até 700 aproximadamente nanômetros, que é o vermelho. Então, você vem do violeta até o vermelho. A frequência fica na faixa de 10 a 14 Hz, tá? Mas veja que a gente passa por todas as cores, né? Aí vamos aí de baixa energia para maiores energia. Temos o vermelho de menor energia, o alaranjado, amarelo, verde, anil, azul, até chegar no violeta, que é o mais energético. Essa geralmente a gente tem um acrônimo aqui para decorar, que é o VAV, né? Que é feito pelas iniciais de cada letrinha aqui, tá? Mas o ponto alto que eu quero chamar, então, todas as cores que nós observamos, todas, é uma mistura dessas 7 cores aí que compõem o espectro eletromagnético, tá bom? Então veja
que nós observamos somente nessa faixinha, né? Agora você imagina se nós conseguíssemos observar em outras faixas de frequência, o que nós enxergaríamos, né? É mais ou menos o que a radioastronomia está fazendo hoje em dia, tá? Observar o céu com outros comprimentos de onda, tá? Bom, então já falamos então da luz visível, da micro-ondas, da radiofrequência, né? Chegamos no infravermelho. O infravermelho, eles são faixas de frequências um pouquinho menores do que a luz vermelha, tá? A gente também não enxerga diretamente, nós podemos sentir. Por quê? Porque essa faixa de frequência é característica do calor emanado pelo corpo. Então, animais de corpo quente, como nós, tá? Nós emanamos radiação, né? Lembra que a temperatura do corpo é dada pela agitação das moléculas, então a nossa temperatura, a nossa própria temperatura, ela produz radiação, tá? Lá pelo espectro de Maxwell-Boltzmann, a gente viu isso um pouquinho, né, em termodinâmica, mas vamos focar aqui. Então, qual que é a ideia? Essa radiação infravermelha é ela que consegue, então, excitar vibrações moleculares. E o que seria vibração molecular? Tem uma molécula aqui, por exemplo, da água, né? Nós podemos ter vários tipos de vibrações das ligações do oxigênio com o hidrogênio, né? Então, imagina, esse tipo de vibração, esse. Cada vibração dessa produz uma radiação, tá? E todas as radiações estão na faixa do infravermelho, tá? Então, isso daqui também se consegue usar em várias aplicações. Aplicações laboratoriais para você detectar os compostos a base de carbono, oxigênio e hidrogênio, né, que é a espectroscopia de infravermelho. Então, você consegue, por exemplo, detectar presença de carbono, hidrogênio, oxigênio. Para você medir a temperatura de um corpo, né, então você coleta essa temperatura por aqueles sensores que agora a gente vê bastante, né, na frente de lojas, ou até para você fazer imageamento. Então, imagina câmeras especiais que detectam essa radiação infravermelho, então você consegue enxergar, por exemplo, à noite, porque os seres de sangue quente, né, os objetos, os animais, eles vão aparecer com uma coloração mais quente aqui do que o fundo que está mais frio, tá? Então, você consegue detectar, por exemplo, as câmeras de segurança ou para você detectar animais no escuro da floresta, você usa então radiação infravermelha e você consegue então ter sensores para isso. Passando um pouquinho mais, agora nós chegamos na radiação ultravioleta. Aqui a ultravioleta a gente ouve bastante falar quando fala de praia, de sol, né? Porque na verdade o sol ele produz bastante radiação, né, em todo o espectro eletromagnético, e é essa radiação ultravioleta que, na verdade, grande parte é barrada, né, pela camada de ozônio, mas algumas partes dessa radiação ultravioleta elas passam. E aí a ideia é o seguinte, que essa radiação ultravioleta ela é benéfica para o nosso corpo, né, porque ela produz uma vitamina, a melanina, que faz bem para a nossa saúde, né, que é, é composta por vitamina D, mas também ela pode ser prejudicial no sentido de causar queimaduras e até câncer de pele. Então a gente ouve muito falar de ultravioleta quando a gente vai falar de protetores solares, tá? Então, nós conseguimos classificar o ultravioleta em três faixas. UVA, são aqueles comprimentos de onda ultravioleta longos, né, que é da faixa de 4 a 3 é, 10 a menos 7 metros. Essa é uma radiação boa porque ela estimula a produção de melanina. Então, faz bem para a gente, né? Às vezes tomar um pouco de sol, não ficar muito em casa, né? Justamente para produzir melanina. Então, faz bem para o corpo. Mas nós temos também o UVB médio, que era a faixa 3 a 2, 10 a menos 7, lembra? Diminuindo o comprimento de onda, aumentamos a frequência e a energia da onda, né? Então, essa já é mais prejudicial porque provoca a vermelhidão da pele. Então, geralmente, os protetores solares mais básicos, a gente tenta se proteger desse tipo, né, que causa as queimaduras que a gente vê do sol. E temos o UVA, que é o curto, de 2 a 0,04, 10 a menos 7 metros. Essa é a grande que é barrada pela camada de ozônio, né, mas alguma coisa passa, essa sim pode produzir câncer. Então, é essa que nós temos que se proteger principalmente, tá? E outra característica, principalmente dos protetores solares, que a gente vê aqui ó, uma porcentagem. O que significa essa porcentagem? É o fator FPS, que é o fator de proteção solar. Ele é medido, né, em laboratório, mas é o tempo mínimo para a vermelhidão da pele protegida dividido pelo tempo mínimo
para vermelhidão da pele sem proteção. Isso aqui geralmente a gente mede em laboratório, mas veja, quanto maior a porcentagem, maior é o fator FPS de proteção. Então é natural que quanto maior a porcentagem aqui do seu protetor solar, mais protegido você vai estar contra a radiação ultravioleta, tá bom? Então aqui geralmente você usa para várias situações. No dia a dia você usa um fator mais com FPS menor, mas se você for para uma região mais de praia e sol, você vai usar um fator maior. Ou se você tiver algum problema de pele, você vai usar um fator maior ainda. Consequentemente, o preço também vai subindo de acordo com o FPS, tá bom? Bom, o que nós vimos até aqui são aquelas radiações não ionizantes. A gente considera que são radiações não ionizantes porque eles não podem retirar um elétron de um átomo, tá? Então você não degrada o material. Ele pode excitar ali como radiação ultravioleta, infravermelho, pode excitar as moléculas, mas você não chega a quebrar ligações. Agora nós vamos ver uma categoria de radiações que são as radiações ionizantes. Essas sim são radiações que nós temos que ter cuidado porque produzem danos à matéria. O primeiro é os raios-x, tá? É muito famoso também. Ele foi descoberto pelo Röntgen de forma totalmente aleatória, né? Porventura, ele viu ali que ele estava estudando tubo de Crookes, né? Esse tubo aqui. Ele viu então que ele produzia uma luz e aí quando coletado numa chapa, né, ele via que formava ali uma imagem quando ele começar, ele colocou a mão da esposa ali, do seu assessor também, assistente e tudo mais, tá? Bom, eu não vou entrar muito na história de raio-x, mas o que nós temos que saber é que uma radiação de comprimento de onda muito pequena, 10 a menos 10 metros, tá? E aí é o seguinte, ainda tem subcategorias de raio-x moles e duros, né, de acordo com o comprimento de onda. Como é um comprimento de onda muito pequeno, a frequência é lá no alto, então uma frequência muito alta, e ela pode atravessar tecidos moles, como a pele, mas ela não atravessa os tecidos duros dos ossos. E é por isso que a gente usa bastante isso em medicina, porque como ele atravessa tecidos moles e os tecidos duros não, numa chapa que a gente coloca, né, aquela chapa fotográfica de raio-x, a gente consegue ver então as estruturas ósseas. Então aqui a gente consegue fazer vários estudos de densitometria óssea ou a fratura de um osso, da região bucal e tudo mais, tá? Então é muito usado em medicina justamente por essa característica de ele atravessar tecidos moles, né, como a pele, músculos e tudo mais, mas ele ser barrado por tecidos duros, tá? Que são os ossos. Outra coisa é que esse comprimento aqui de 10 a menos 10, ele é da mesma ordem de distância interatômica entre os átomos. E a gente viu nas aulas de interferência, né, que quando você tem obstáculos com uma distância da mesma ordem do comprimento de onda da radiação, né, a gente produz fenômenos de interferência e difração. Aqui é a mesma ideia. Então, um material cristalino, que a maioria dos materiais são, eles têm essa distância, então eles vão servir como grades de difração para radiação de raio-x. Então, além da medicina, o raio-x também é muito usado em materiais, para você estudar o material, porque através da difração de raio-x você consegue então determinar a composição, a estrutura do seu material, tá bom? Bom, então, raio-x tem uma história muito bacana, ele gerou vários prêmios Nobel, né? Tanto essa questão de medicina quanto essa questão de análise de materiais, tá? E se deve, então, à descoberta aqui por Röntgen em 1895, tá bom? Passando mais um pouquinho, temos a radiação gama. E aí, essa figura do Hooke não é aleatória, porque nos quadrinhos, né, a força do Hooke ele vem pela radiação gama, tá? Mas isso é história de ficção, né? Mas na verdade a radiação gama ela provém o seguinte: o raio-x você produz pela frenagem do elétron. Então você tem um elétron de alta energia, ele é freado, né, pela colisão com o átomo. Então essa frenagem muito rápida você produz raio-x. Então raio-x produzido pelo elétron. Os raios gama é uma radiação ainda mais energética que o raio-x. Ele tem um comprimento de onda ainda menor que 10 a menos 10, né? E o raio gama ele já é produzido no núcleo.
tá? Então, porque o núcleo, você tem uma ligação nuclear ali muito intensa, então a quebra dessas radiações, dessas forças nucleares produzem essa radiação muito intensa, tá? Então, ela é altamente penetrante, porque quanto mais energética, menor o comprimento de onda, mais ela penetra. Então, por exemplo, partículas alfa, que é um núcleo aqui de hélio, né? Você consegue barrar essa radiação com uma folha de papel. Partículas beta, que são elétrons, você já precisa aí de uma fina folha de alumínio para você barrar essa radiação. Radiação gama, aí você precisa de um bloco de chumbo. Você já deve ter visto, né? Essas instalações nucleares aí com chumbo revestido. É justamente porque o chumbo ele tem um núcleo atômico muito alto, né? Muito pesado. Então ele consegue barrar aí radiação gama. Mesmo para isso, você precisa de alguns centímetros de tamanho de parede para você impedir essa radiação, tá? Aqui também. Então, por conta dessa alta energia, ele também é usado bastante em medicina e em estudo de materiais. Em estudo de materiais, geralmente é para você identificar elementos leves, né, como carbono, hélio, nitrogênio, mas em medicina, geralmente você usa como radioisótopo para tratar ou fazer imageamento, né, de tecidos cancerígenos. O radioisótopo, como é que funciona? Você ingere uma, um, um material, tá? Que tem um potencial radioativo, e ele vai se acumular no órgão onde você quer tratar. E aí depois você então faz uma imersão de campo magnético, e aí esse campo magnético ele vai induzir reações nucleares, né, naquele fármaco que você ingeriu, e aí você então vai ter um aquecimento local e aí você consegue matar as células cancerígenas, deixando as células vivas, né, saudáveis vivas. Ou você pode fazer imageamento. O imageamento é você ingere o radioisótopo, ele vai se acumular no órgão que você quer estudar, né? E aí você vai então fazer um campo magnético, mas você vai geralmente esses radioisótopos vão interagir com o campo, né? E aí você consegue então detectar o aquecimento local e fazer uma imagem, aquela imagem que a gente viu de infravermelho e tudo mais. E com isso, ou a própria imagem do campo magnético produzido pelo radioisótopo, né? Detectar radiação e tudo mais, você então consegue então ter uma visualização até em 3D do órgão, tá? Da região ali que você está estudando, tá? Então, em medicina nuclear é muito usada essa radiação gama, tá? Bom, gente, aí a última parte da aula eu gostaria de comentar aqui rapidamente sobre a questão de ondas de rádio, tá? Basicamente, a gente tem alguns elementos importantes, tá? O microfone, né, aqui simbolizado pelo Silvio Santos, a função do microfone, então, ele vai transformar um som, tá, uma onda sonora, em um sinal elétrico de corrente alternada. A frequência dessa corrente alternada geralmente é a frequência da nossa voz, de 20 a 20 kHz, tá? Então, basicamente, as ondas sonoras vêm, eu tenho um magneto aqui, uma bobina, então ele vai oscilar essa membrana, que vai oscilar a bobina, então eu tenho um campo magnético, uma bobina oscilando, produzo corrente. Então a corrente alternada aqui vai ter a mesma frequência do som. Então com isso eu transformo em ondas, uma corrente alternada. E aí então eu vou ter essa é a recepção, né, a transformação de onda sonora para uma onda elétrica. Com essa onda elétrica, desculpa, com essa corrente alternada, né? Aí o meu circuito elétrico oscilante, ele vai transformar então isso em ondas eletromagnéticas. Então como é que ele vai fazer? Primeiro, os termos aí, os elementos de capacitância e indutância do circuito, ele vai determinar o alcance e a frequência de transmissão. Então, o que acontece, né? Essa bobina e o capacitor, primeiro eu tenho essa corrente elétrica produzida pelo microfone, ela tem um baixo sinal, né? A frequência dela é muito baixa, intensidade também. Então eu vou ter um módulo que vai produzir uma corrente portadora. Essa corrente portadora, ela vai se misturar essa corrente do sinal elétrico num sinal de radiofrequência, né? De tal forma que o sinal vai se amplificar, tá? Então, essa mistura da corrente portadora com a corrente do microfone, né, que aqui essa corrente portadora tem alta frequência, do microfone baixa frequência, eu posso misturar ela de duas formas. Eu posso fazer uma modulação da amplitude, deixar a amplitude das duas
iguais, ou modular a frequência. E aí que vem os termos de AM ou FM, tá? Se eu modulo a amplitude, eu tenho um sinal de rádio de AM. Se eu modulo a frequência, eu vou ter um sinal de rádio de FM, tá? Geralmente, o sinal de rádio de AM ele é mais barato, tá? Mas ele tem um alcance menor. O FM, então, ele consegue ter um alcance, né, uma distância maior. Por isso que, quando a gente está lá no carro, o sinal de FM geralmente é mais limpo do que o sinal de AM, por conta desse alcance. E outro detalhe, cada estação de rádio, ela compra uma frequência. Então, se eu tenho uma estação de rádio, eu vou comprar uma frequência para eu transmitir, que é exatamente essa frequência modulada, né? Então, eu vou transmitir meu sinal de rádio em uma determinada frequência que é a nossa estação. Então, lá no nosso rádio, quando a gente muda a estação, a gente está mudando a frequência que o nosso rádio ele vai receber essa onda. E aí, cada estação de rádio, também TV, né? Tem uma estação específica. Aqui, rapidamente, só para mostrar, então, essa modulação de amplitude e a modulação de frequência, né? Veja aí que a gente vai misturar. Mas aqui, então, nós produzimos, então, a nossa onda sonora em corrente elétrica alternada e depois transformamos em uma onda eletromagnética, tá? E aí nós temos que ter, então, uma estação receptora. Então, para isso, nós temos que ter um novo circuito oscilante e uma antena. A antena ela vai receber essas ondas, né, eletromagnéticas e vai transformar em sinal elétrico. E aí, o que acontece? Para detectar, então, aí eu vou ter um outro módulo de radiofrequência que vai separar a corrente portadora da corrente do microfone que foi gerada a onda eletromagnética. E aí, essa corrente do microfone vai até um alto-falante e o alto-falante vai transformar o sinal elétrico em som, tá? E aí, o funcionamento dele também é semelhante. Você tem aqui uma bobina e um ímã, né? E aí, essa bobina vai ter uma corrente alternada que vai fazer vibrar, então, aqui o alto-falante, né? Essa membrana e produzindo som, tá? Então, é aquela mesma ideia. Eu variando, então, a capacitância do meu circuito, eu consigo sintonizar a estação. E aí só algumas curiosidades sobre o rádio, né? O rádio ele foi uma criação do Guglielmo Marconi, foi o primeiro a transmitir o rádio, as informações via rádio. Na verdade, a invenção, né? O Tesla falou que foi roubado dele, né? Porque ele estava trabalhando com transmissão de informação por meio de corrente alternada, mas ainda a, a descoberta aqui ficou por Marconi, porque na época você usava telégrafos, então você tinha uma rede de fio e aí você, usando pulsos elétricos, você conseguia transmitir a informação. Usando rádio é uma vantagem porque você não precisava de fio, então você conseguia transmitir informação sem o fio, tá? Então por isso que o rádio aqui ficou muito popular. Em 1901, tivemos a primeira transmissão intercontinental da Inglaterra até o Canadá. Isso foi uma revolução na época, né? Veja que o Marconi até ganhou o Nobel por conta disso. E, curiosamente, né, em 31, a inauguração do Cristo Redentor, da iluminação, foi ativada por Marconi lá da Itália, tá? Também aí reforçando o uso do rádio. Pode não parecer, mas o Brasil ele também foi um dos pioneiros aí no avanço no desenvolvimento do rádio, tá? Temos aí vários cientistas. Se você ficar interessado, pode dar uma pesquisada, é bem legal, tá? Aqui eu separei só um diagrama, só mostrando de forma mais ilustrada como funciona o rádio. Então nós temos aqui a emissão, né? Estamos falando no microfone. Esse microfone então vai transformar onda sonora em um sinal elétrico de corrente alternada. Aí nós temos um amplificador, que geralmente aqui a onda está em uma intensidade muito baixa, então ele vai aumentar a intensidade da onda, né? Aumentando a amplitude, né? Mas a frequência fica intacta. E aí nós temos um misturador. O misturador então vai juntar essa corrente do microfone com a corrente do sinal de RF. Então aqui nós temos um circuito oscilante, né, que vai gerar a corrente portadora aqui embaixo. Temos um amplificador, novamente, para aumentar a intensidade, né, desse sinal. E aqui nós temos a mistura. Essa mistura, como eu falei, pode ser
da amplitude modulada ou da frequência. Pode ser AM ou FM, depende do sinal que você quer gerar. Depois dessa mistura, você tem as duas ondas misturadas, né? Então aqui você tinha uma onda, aqui outra, aqui você tem uma mistura das duas. O amplificador, novamente, ele vai aumentar essa intensidade e aí você vai para a antena. Então, quando chega essa corrente aqui na antena, é aquela mesma ideia, as cargas vão oscilar na mesma frequência, então você vai ter a emissão de ondas eletromagnéticas por essa antena. Aí, geralmente, essas ondas elas vão até o satélite, né, que a gente já viu, vão ser retransmitidas, então, em determinada região. E aí, a recepção, né, você tem que ter uma antena, você vai receber essa mistura das duas ondas, né? Aí você tem um amplificador também para aumentar a intensidade dessas ondas e o detector. O detector ele vai separar a corrente portadora da corrente do microfone, aí você amplifica novamente o sinal até chegar no alto-falante que vai transformar o sinal elétrico em som, tá? Então, esse é o caminho aí da transmissão e recepção de ondas de rádio. De TV é a mesma coisa, tá? De TVs que usam antenas, que na verdade algumas outras TV estão usando aí sinal a cabo, que é um pouquinho diferente, usa fibra ótica, até, mas as TVs convencionais aí de antena, né, você usa esse sistema, tá bom? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje só queria mostrar um pouco das ondas eletromagnéticas, né, o seu uso e aplicação. Aqui são uns exemplos rápidos, ó. Então os celulares, assim como os micro-ondas, né, emissoras de rádio, emitem radiação. As frequências de rádio do celular, né, estão de 800 a 1800 MHz. E eles são usados para vários outros impactos, tá? Aqui eu tenho três afirmativas. Primeiro, estão na faixa do espectro eletromagnético das radiações ionizantes, não ionizantes, ao contrário dos raios-x e raios gama. Sim, correto. Porque, como eu falei, as radiações ionizantes, né, são aquelas que podem degradar a matéria, ionizar um átomo, então é o raio-x e raios gama. Então, o primeiro é verdadeiro. Tem comprimento de onda entre 15 e 40 centímetros. Aí nós temos a frequência e a velocidade da luz, precisamos calcular então o comprimento de onda. E nós vemos aí que está, né, realmente nessa faixa de 15 a 40 centímetros. Então, o segundo é verdadeiro. E o terceiro estão numa frequência acima da velocidade da luz visível, né? Então nós vemos essa figura, temos aqui a luz visível, né? Aqui temos a frequência está subindo. Então, você vê aqui que as ondas de rádio estão em frequências menores do que a frequência da luz. Então, a última é falso. Então, correto, afirmativas 1 e 2. Tá? Outro exemplo. Raios-X foram descobertos pelo Röntgen, né? São produzidos aí quando os elétrons são desacelerados. E aí, ele vai falar da questão do imaginamento de raio-x, né? Por que você tem lá o campos claros e escuros, tá? Aqui é o seguinte, nessa chapa de raio-x, então você vai produzir raio-x, ele vai atravessar o nosso corpo, né? E vai incidir numa chapa fotográfica. A parte onde ele é menos absorvida é os tecidos moles, então fica lá na chapa, né? Em claro. As partes onde é absorvida, que são os ossos, né? Então a radiação lá na chapa fica escuro. Então, se você analisar todas essas alternativas, né? Tem reflexão, tudo mais, a alternativa certa é essa. Então a radiação é absorvida pelo corpo, não é refletida, tá? E aí você tem os tecidos menos e mais absorventes, vai deixar aquele tom claro e escuro. Os tecidos menos absorventes são os tecidos moles, que aí lá na chapa vai ficar claro. Os tecidos mais absorventes são os tecidos duros, que são os ossos que vai ficar escuro lá na chapa fotográfica. Tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. E aí, na última aula do nosso curso, nós vamos ver um pouquinho da força nuclear. Muito obrigado e até a próxima.